Eu quero falar hoje com o tema quando chega a hora de mudar de vida. Marcos 5:25 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão se aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Vamos repetir esta última frase? Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fica livre do seu sofrimento. Amém. Este milagre, ele está imprensado entre dois grandes milagres. Ele acontece furtivamente, subrepticiamente. Esta mulher vem sorrateiramente e corta a fila, porque Jesus está indo para a casa de Jairo, que é um homem, tem nome, ele é o principal da sinagoga, ele tem casa, ele convida Jesus para ir à sua casa, mas esta mulher que não tem nome, e é claro que a gente pode entender que naquela cultura patriarcal em que somente os homens eram valorizados, as mulheres não tinham valor algum naquele período, a não ser para ter filhos. Entende-se que o nome dela não aparece por esta questão. Mas eu gostaria de olhar de uma outra forma, que o nome desta mulher não está aqui para que o seu e o meu nome possa ser colocado na história desta mulher. Esta mulher anônima. Existem algumas diferenças entre esta mulher do fluxo de sangue e o Jairo. Primeiro é que Jairo era líder de uma sinagoga e a mulher era anônima. Jairo era um líder religioso e a mulher era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico, tinha posição. A mulher perdera todos os seus bens e não tinha mais nada para oferecer ou para ofertar. Jairo teve a alegria de ter uma filha que tem 12 anos e ele convive com esta filha há 12 anos. Porém a mulher, ela vem sofrendo há 12 anos de uma doença que certamente lhe impedia de ser mãe. Todos nós sabemos que as mulheres, as meninas têm o que é chamada de menarca, que é a primeira menstruação que acontece aos 12 anos. Entre 11, 12, 13 anos. Interessante que esta mulher sofre de uma hemorragia há 12 anos
E a filha de Jairo, que está iniciando a sua vida como mulher, está com uma doença aguda, uma doença que chega rápido e que está prestes a ceifar a vida da criança. A mulher, há 12 anos, sofre de uma doença crônica. Existe uma diferença entre doenças crônicas que vão se arrastando por longos anos e vai piorando cada vez mais, e aquela que é aguda, que pega de surpresa, que tem que correr para o hospital, que a febre sobe rapidamente, é uma infecção na vesícula, enfim, aquelas que aparecem de surpresa, né? Da apendicite, acertei? Eu olho para o doutor para que ele me ajude. Então há um contraste e algumas semelhanças. O milagre desta mulher, ele é feito diante de uma multidão. Mas o milagre da ressurreição, porque a filha de Jairo chegou a morrer, possivelmente por um atraso, por causa deste milagre, a menina é curada dentro de casa e Jesus expulsa todo mundo e faz o milagre em secreto. O Jairo foi atendido. E Jesus está indo à casa dele, mas a mulher que não fez pedido pega o milagre primeiro. O Jairo fica em segundo plano. Porém, ambos foram socorridos. Este milagre aqui mostra a urgência que esta mulher tem de mudar de vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando é que chega a hora em que, literalmente, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma posição? Eu quero discorrer com você a vida desta mulher, porque o quadro dela é semelhante a muitos de nós aqui. A doença desta mulher, na verdade, é uma sobreposição daquilo que muitos de nós enfrentamos. Esta mulher estava afastada, porque as pessoas portadoras de doenças longas, de doenças crônicas, como lepra, fluxo de sangue, eram separados da sociedade. Os sacerdotes, que funcionavam como agente sanitário, examinavam a pessoa e diziam: você não pode estar em sociedade, você não pode conviver com outras pessoas, porque você pode transmitir doença para outros. Se você ler o livro de Levítico, você vai encontrar a lei dizendo isto. Então esta mulher está há 12 anos longe da família, excluída, anônima. Ela não tem identidade, ela perdeu seu nome, ela perdeu sua honra, ela perdeu sua dignidade, ela está doente, ela traz o estigma de uma doença que a exclui de todos. E a história desta mulher pode ser a sobreposição da minha vida e da sua vida. A história desta mulher é um retrato de muitas pessoas que estão na vida dizendo assim: eu estou cansado desta vida que eu estou vivendo. Eu preciso hoje mudar de vida, eu quero tomar uma posição e mudar. Esta mulher é uma personagem que pode ser homem, pode ser mulher, que bateu um marco, que colocou um mourão e disse assim: hoje é um divisor de águas, hoje eu vou tomar uma decisão, chega, basta. A resolução desta mulher é uma resolução que todos nós devemos tomar. A resolução desta mulher é um psicossomatismo ao contrário, porque quando a gente muitas vezes fica pensando coisas ruins, do corpo da gente acaba indo pelo caminho e seus órgãos acabam indo por um caminho ruim. Mas esta mulher, ela toma uma decisão positiva, e por causa dessa decisão positiva que ela diz: eu vou, e se eu tocar em Jesus eu vou ser curada, o corpo dela tem uma reação benéfica. O corpo dela entra num milagre sem precedentes. Esta mulher me ensina que eu preciso ter disposição na vida de olhar ao redor e dizer assim: eu não vou continuar com esse quadro, eu não vou continuar abatido, eu não vou continuar triste, eu não vou continuar derrotado. A minha família, os meus antepassados podem ter trilhado um caminho de derrota, mas hoje eu ponho um ponto final, hoje eu tomo uma decisão, hoje eu digo basta, e daqui para frente eu vou mostrar para a vida que quem controla e comanda a minha vida e quem pode realizar o milagre na minha vida é o Senhor Jesus Cristo, e eu vou até Ele hoje. Eu vou até Ele hoje. Ele vai mudar a história da minha vida. Deixa eu lhe dizer, talvez você venha há anos arrastando um relacionamento conjugal, uma vida conjugal de segunda categoria. Você não tem desfrutado da vida conjugal feliz.
Quantos homens estão sofrendo no casamento, mulheres sofrendo no casamento, num relacionamento pobre, doentio. E hoje, nesta noite, você talvez esteja padecendo de problemas na sua alma, uma falta de aceitação, uma autoestima muito baixa, cheio de culpa, cheio de remorsos, numa depressão crônica. Ou talvez você venha há anos numa miséria financeira sem precedentes e cada vez piora mais. Ao invés de melhorar, parece que outros melhoram, mas você vai de mal a pior. A situação vai piorando e hoje você diz assim: não. Chegou a hora de dizer chega. Chegou a hora de eu despertar. Chegou a hora de eu dar uma guinada na minha vida. Chegou a hora de um divisor de águas na minha vida, de um antes e um depois. E eu sei que eu estou falando para pessoas que estão dizendo: pastor, hoje eu vim ao culto, na noite de hoje, porque hoje eu quero tomar uma decisão. Eu saí de casa hoje dizendo: isso não pode continuar, essa situação não pode continuar, essa doença não pode continuar avançando, esta contenda e briga conjugal não pode continuar desse jeito, não pode continuar desse jeito o meu relacionamento com os meus filhos. Eu preciso tomar uma decisão. Quando é que acontece isso? Primeiro, quando a situação é desesperadora. Diz o texto que ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, ao invés de melhorar, diga, piorava. Sabe aquele momento que a gente diz assim: se eu não fizer alguma coisa eu morro? Existem momentos da vida da gente em que as mudanças deixam de ser opcionais para se tornarem um imperativo na nossa vida. Ou toma decisão ou está perdido. 12 anos esta mulher via a sua vida fugindo. O sangue no Velho Testamento representava a vida. E esta mulher via a sua vida indo embora. Não era como no costume normal das mulheres, em que o útero expele aquilo que não foi usado, que não foi fecundado, um óvulo então sangra, mas é um período de 3, 4, 5 dias e cessa. Mas esta mulher não, ela está sofrendo e ela tenta segurar a sua vida, mas não consegue, como quando a gente vai numa pia do banheiro e enche a mão de água e a água vai escapando por entre os dedos e vai tomando um espiral e vai descendo o esgoto abaixo. Assim você está tentando segurar a sua vida, mas não tem jeito. Você percebe que os melhores anos de vida estão indo embora, que tudo está se acabando e a situação é desesperadora. Ou você faz alguma coisa e morre. Talvez eu esteja falando aqui para gente que diz assim: ou eu tomo uma decisão ou minha família vai se acabar, ou eu tomo uma decisão e o meu dinheiro vai acabar e não vai ter mais jeito, eu vou perder o carro, eu vou perder o apartamento, eu vou perder o emprego, eu estou sem segurança, eu estou vivendo uma vida sem alegria no coração, eu estou sem amigos, os amigos estão se afastando de mim e eu preciso tomar uma decisão hoje. É desesperador. Pois bem, a doença desta mulher, ela é como uma condição espiritual que muitos estão vivendo. Você diz: pastor, a minha vida está desse jeito e eu quero uma mudança hoje. Agora deixa eu dizer, essa mulher não previu que isso ia acontecer com ela, porque ninguém aqui projeta coisas ruins para a vida. Essa mulher, quando se casou, certamente ela não previu que ela teria esse fluxo de sangue, teria que ser tirada da sua família. Não, a gente não traça planos ruins para o futuro da gente. Quando a gente tem um filho, a gente traça os melhores planos. Quando a gente tem um emprego e recebe dinheiro, a gente quer fazer o melhor, mas a vida prega peças. A vida destrói os sonhos de um bom casamento. A vida e as circunstâncias arruinam relacionamentos de pais com filhos e filhos com pais. A situação econômica do país mina muitas vezes o desejo que a gente tem de oferecer o melhor para a nossa casa e para os nossos. E hoje você está aqui dizendo: pastor, eu estou como esta mulher, doente, sozinho, marginalizado, inseguro, eu preciso tomar uma decisão, porque diz a palavra de Deus que a coisa ia de mal a pior. E se você está aqui nesta noite e diz: pastor, esta é a minha condição de vida, pois bem, eu vou dizer, hoje você precisa tomar uma decisão. É tipo assim: se eu não fizer alguma coisa eu morro.
Todos nós temos este momento na nossa vida, porque enquanto a gente vai tratando os nossos problemas como pequenos, como insignificantes, a gente não encontra coragem de mudar, a gente nunca acha que chegou a hora de mudar. Quando a gente vai usando de paliativos, quando a gente vai usando meios, mecanismos, quando a gente encontra maneira de driblar os problemas, a gente vai empurrando com a barriga, como diz o ditado. Enquanto a gente tem cartas na manga, a gente vai blefando no pôquer da vida. Mas chega uma hora, quando acabaram as cartas, quando acabaram as forças, as possibilidades minaram, os recursos desapareceram, chegou a hora de não postergar mais. Chegou a hora de dizer: hoje a minha vida vai mudar. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, mas o que é que causa isso na vida de alguém? Deixa eu lhe dizer, pecado causa tudo isso na vida das pessoas. Você pode dizer: pastor, a mensagem ia muito bem até agora, veio o senhor falar de religiosidade, falar de pecado. Mas deixa eu lhe dizer, eu como pastor, pregador que leio as escrituras sagradas, eu preciso falar de pecado sim, porque é por causa do pecado no mundo é que a morte passou a reinar. Porque o pecado mata, o pecado rouba, o pecado destrói, o pecado aborta sonhos, o pecado destrói planos, o pecado arruina as suas mais belas expectativas da vida, o pecado rouba a vida conjugal tão desejada que os noivos juram amor no altar, o pecado destrói esse relacionamento. O pecado acaba com os filhos e o projeto dos filhos, porque começam a viver dentro de um lar onde está havendo discórdia e contenda. Eu sei que muitos não gostam de falar de pecado. Aliás, pecado é um tema que não está sendo falado nas muitas igrejas. Hoje, o chique, o nobre é ser coach. É falar tudo que você gosta de ouvir e dizer que você é lindo, bonito, maravilhoso e você vai conquistar. Poucos falam que o pecado vai roubar tudo. Você pode ser lindo, maravilhoso, bonito, entrar na frente do espelho e dizer que você é bom. Mas se continuar em pecado, o diabo vai roubar, matar e destruir todos os seus sonhos. E você vai pensar que vai encontrar uma outra pessoa. Chega um ponto que você vai dizer assim: não, eu me basto. Aí você vira um narcisista. Você vira um ídolo e você passa a adorar a você mesmo. E quando a gente passa a se tornar um ídolo e passa a se adorar a si mesmo, você virou um demônio. Porque ídolo e demônio é isso, é tudo aquilo que eu adoro no lugar de Deus. Mas eu preciso falar de pecado nesta mensagem. Os Bahais, que é uma religião, diz o seguinte: o pecado não existe. O pecado é apenas uma imperfeição dos homens. E ninguém é mau, as pessoas só precisam ser educadas. Os espíritas dizem: não, pecado não existe. Porque o espírito é bom. O problema é quando o espírito encarna na matéria, a matéria é que não é boa. Os Seixonoye, eles não acreditam no pecado, eles dizem que o homem é incapaz de pecar, eles dizem que o pecado é uma mentira inventada pelas religiões para prenderem as pessoas debaixo dos seus tentáculos. Mas a doença desta mulher é um símbolo do pecado, pois o pecado está roubando a vida dela. E talvez o pecado esteja roubando a sua vida, roubando de você os melhores anos, roubando a felicidade que Deus tanto planejou para você. E eu sei o poder que o pecado tem para destruir. O pecado tem poder de destruir a sua vida, sim. E eu acredito no poder destruidor do pecado. Primeiro porque eu sou pecador e eu conheço que se eu fizer o errado, eu vou colher coisas erradas. Eu posso ser um pastor, eu posso ser um pai de família, eu posso estar com 56 anos, mas se eu deixar que o pecado me domine, e eu passe a ser dominado por ele, como disse Deus a Caim: o pecado está na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Eu acredito no poder do pecado. Sêneca, um filósofo romano que viveu na era 65, diz que todos nós somos maus. Cícero, um outro orador da era do ano 45, dizia: a natureza nos deu pequenas faíscas de conhecimento, mas nós as apagamos por causa da nossa imoralidade. Shakespeare disse: qual é o ser humano que não deprava e não é depravado? Mas a Bíblia Sagrada diz que todo homem nascido de mulher nasce em pecado.
E eu sei que o pecado destrói pela minha experiência de vida de pastor. Quantas pessoas chegam chorando, chegam desesperadas, e você vai ver a raiz do problema é o pecado. É a ingratidão, é a maldade, é a mentira. A minha experiência de vida, e eu não preciso que nenhum filósofo venha me dizer as consequências do pecado, e você também sabe. Porque hoje as farmácias vendem os ansiolíticos aos montes, os remédios mais vendidos nos dias de hoje são para as pessoas acalmarem o seu coração, a sua vida, para dormir um pouco. Os presídios estão lotados, os manicômios estão cheios de pessoas com distúrbios mentais porque foram criados num ambiente de pecado. As clínicas de recuperação de drogados estão cheias. Os juízes estão com pilhas e mais pilhas de processo. Os alcoólicos anônimos não sabem o que fazer com as pessoas porque as pessoas cada vez mais estão dependentes de algum ansiolítico ou de alguma bebida, de alguma drogadição. E eu sei que o pecado existe porque a Bíblia diz que o pecado existe. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que o homem é pecador. Jesus disse que o homem é pecador. Mateus capítulo 15, verso 19, ele diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então não venha me dizer que pecado não destrói a vida do homem, que o pecado não destrói a vida da mulher, que o pecado não destrói os casamentos, que o pecado não destrói a vida financeira, que o pecado não arruina os sonhos e a alegria das pessoas. Esta mulher, a doença dela é um exemplo de pecado que ela tem que ser separada para não contaminar os outros. E esta mulher via a sua vida desaparecer, sem voltar, sem ter aquilo de volta. Mas assim como aquela mulher, a sua vida só vai mudar se você tomar a decisão e dar um murro na mesa e dizer: basta, eu vou mudar de vida. E é bom que você faça isso hoje, porque você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe quanto tempo você tem pela frente. Quando é que chega a hora de dizer basta? Quando é que chega a hora de mudar de vida? Quando os recursos humanos se acabam. Ela padecera muito e gastara tudo o que tinha. Quando acabou, e a gente diz assim: Deus, se o Senhor me der mais uma oportunidade, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou me agarrar a esta chance e eu vou usá-la com todas as minhas forças e eu vou mudar de vida. Quando você percebe que o tempo que você tem é uma dádiva dos céus, que a oportunidade que você tem de ouvir esta mensagem na noite de hoje é um presente de Deus, é a graça de Deus. Não é que você está jogando na prorrogação, você já passou da prorrogação e Deus está dizendo assim: é hora de mudar. Quando a gente está nos minutos finais, é uma chance, é um bônus, é um extra, e eu quero me agarrar a isso, porque não tem mais recurso. Ou eu pego esta corda de salvação da graça e da misericórdia de Deus e me agarro a ela, e me amarro a ela e saio dessa situação, ou eu vou ser destruído. Eu me lembro no Siqueira Campos, o esposo de uma irmã vivia uma vida pregressa, zombava dos crentes. Eu fui testemunha de algumas zombarias dele. Um dia ele teve um infarto, foi levado para o hospital, tiveram que reanimar ele, deram doses ali de adrenalina no corpo dele, choque, pum, pum. De repente eles tentaram a reanimar, e os médicos e enfermeiros disseram: não tem jeito não. Quando eles pararam, o homem fez assim. E quando ele voltou, os enfermeiros e os médicos disseram: o senhor nasceu de novo. Nós já estávamos dando o senhor como morto. O senhor se agarre a essa oportunidade de vida e mude de vida. Ele foi embora, reuniu a família toda. Ele pediu perdão dos erros que ele tinha cometido com a esposa, com os filhos. Ele organizou suas finanças. Ele tomou uma decisão, entregou a vida dele para Jesus e começou a viver uma vida normal. Passado alguns meses,
acho que não completou nem 2 meses, ele sofreu outro infarto e morreu. Este homem soube aproveitar o momento da vida, quando ele disse assim: o meu ninho de aconchego virou ninho de marimbondo. E eu quero mudar de vida, eu não vou continuar insistindo nesse negócio. E eu fico imaginando o desespero desta mulher aqui, batendo de porta em porta, de farmácia em farmácia, de raizeiro em raizeiro, de charlatão em charlatão, de embusteiro em embusteiro, que vão tomando o dinheiro dela, contudo não consegue sanar o sangramento dela que lhe rouba a vida. E eu sei que talvez você já bateu em muitas portas, até evangélicas, e as pessoas só fizeram tomar o seu dinheiro, fizeram só te enganar, dizendo que você pagasse isso e pagasse aquilo, o milagre aconteceria, e ele não aconteceu. Eu já atendi várias pessoas que vieram dizer: pastor, eu dei meu carro para queimar numa tal de fogueira, mas a fogueira não queimou meu carro, eu só fiquei sem o carro. E eu não mudei de vida, porque não é dar, é mudar. Não é dar, é mudar a maneira de ser. Eu posso pegar tudo e dar tudo aqui no altar. Se eu continuar fazendo a coisa errada, não vai mudar nada na minha vida. Como eu posso mudar a minha maneira de ser, e a bênção de Deus vai chegar sobre mim. Aí eu virei no altar e trarei com alegria. Eu não vou estar comprando a bênção, eu vou estar agradecendo ao Senhor pelo milagre que Ele operou na minha vida. Eu sou grato à igreja pelo que ela me ensina, pelo que ela faz. E aí eu invisto no reino de Deus como uma forma de alegria. Eu não estou comprando Deus. Esta mulher não podia pagar pelo milagre, ela não tinha feito nenhuma coisa, ela não tinha mais nada para dar. O que ela tinha era uma fé e uma vontade de mudar. Uma vontade de mudar. Ela disse: eu já fui muito espoliada. Quantas pessoas estão tão amargas e tão endurecidas com a vida? Poucos dias eu ouvi alguém dizendo: pastor, fulano de tal estava indo numa igreja, mas desistiu de ir. Por quê? Porque ouviu algumas coisas, pastor, e decepcionou-se completamente. Eu digo: puxa, que pena. Que Deus nos guarde de não sermos motivo de tropeço para as pessoas. Que as pessoas olhem para Deus numa ótica de que estão olhando para o homem, achando que são representantes de Deus, e estes homens estão usando e abusando do rebanho do Senhor, literalmente abusando. E essas pessoas dizem: deuses maus, deuses maus. Porque quando eu mais precisava, eles só fizeram me espoliar. Pois bem, meu querido e amado, eu estou aqui na noite de hoje para te dizer que aquela mulher também tentou e não encontrou, até o dia que ela ouviu falar de Jesus. E é este Jesus que eu estou apresentando na noite de hoje. Este Jesus que você pode se agarrar a Ele e mudar de vida. E você sabe que este Jesus pode e vai mudar a história da sua vida. E você hoje tem que fazer esta oração: Deus, se Tu me deres esta chance, eu vou me agarrar a ela com todas as minhas forças e eu vou mudar de vida. Esse é o tempo da graça de Deus, da misericórdia de Deus na minha vida. Agora eu vou mostrar os punhos para a vida e dizer assim: você não vai mais me dominar. Eu vou agora dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo as rédeas da minha vida e entrego as rédeas da minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai cuidar da minha vida de hoje em diante. A palavra de Deus vai ser minha regra de fé e prática, e eu vou procurar fazer o certo porque é certo. Eu vou viver de maneira digna porque é digna. Não é porque a igreja proíbe, o pastor proíbe, mas é porque agora eu assumi o controle da minha vida e entreguei nas mãos do Senhor Jesus e o confessei como meu Senhor, e Ele vai governar as minhas atitudes, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ser, vai ser para a glória do Todo-Poderoso. Muitas mulheres precisam tomar essa decisão, porque tem muita mulher jogando o casamento fora, tem muita mulher arruinando com o seu casamento, porque não sabem parar e dizer assim: Deus, eu tenho uma chance, eu estou numa igreja, eu tenho reunião de renogrupos para casais, casal e companhia, tem a palavra, eu preciso me tornar uma mulher melhor. Ou homens precisam de mudar e dizer: Senhor, me dá uma chance, me dá mais uma chance, Senhor. Eu quero me agarrar a esta chance com toda a minha força, porque agora eu sei que a minha vida vai mudar. E eu vou dizer ao diabo: você não tem mais poder de roubar a minha vida. Porque até hoje eu estava sendo roubado. E eu estava nesta percepção, percebendo a vida me levando e levando eu.
e me roubando dos meus melhores dias. Mas assim como essa mulher disse, basta, se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. Chega, 12 anos é muito tempo. Se eu não fizer alguma coisa agora, eu estou perdida. E deixa eu lhe dizer, se você não for a Jesus hoje, e for a outro lugar, você está batendo na porta errada. Tem que ser Jesus. Não é igreja, não é religião, não é protestantismo, não é o pastor Marcos, é Jesus o Salvador. Foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário. E hoje Ele quer te abraçar, como um pai que abraça um filho. Hoje Ele quer te receber como um irmão. Hoje Ele quer te dar segurança. Se você está aqui neste lugar e se sente inferiorizado, se você tem medo do amanhã, olha o que Jesus diz em Mateus 6,25 para você. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Não tenha medo de ir a Jesus. Se você se sente sujo pelo pecado e diz, Deus não vai me receber. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 9, versículo 12. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Se você se sente indigno do amor de Jesus, pois você peca, ouça o que o apóstolo Paulo diz. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Deus te ama e morreu por você quando você não tinha nada de bom. Imagina agora que você já está numa igreja, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, orando. Deus, e assim o Paulo completa dizendo também, se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas que pedimos ou pensamos? Hoje Deus está mais interessado em operar um milagre na sua vida do que você de pedir. Se você pedir com fé, se você tocar com fé, vai sair virtude, vai sair poder de Jesus para a tua vida, e a tua vida vai ser impactada pela vida do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher lutou 12 anos com as suas forças, mas chegou o dia em que ela encontrou Jesus e aí acabou tudo, uma nova vida começou. Quando é que a gente sabe que chegou a hora de mudar? Quando é que a gente sabe que chegou a hora de dizer basta? Quando é que a gente sabe que chegou a hora de dizer eu preciso mudar de vida? Quando a gente se conscientiza que esconder ou camuflar as nossas dores internas não resolve o problema. Porque nós somos assim. Achamos que se não tocar no assunto, resolve. Os homens são especialistas de dizer, deixa isso quieto, mulher. A mulher quer ter uma DR e o homem disse assim, eu não suporto conversa, porque eu sempre perco na hora do argumento. Esconder o problema não vai resolver. Essa mulher sofria de uma doença secreta. A doença dela não era exposta. Era um fluxo menstrual. Secreta. Só os íntimos sabem. Está escondido. Quantos anos não foi varrido para debaixo do tapete? Quantos anos isso não ficou escondido nos porões escuros? Quanto tempo demorou-se para descobrir que tinha um fluxo de sangue e ser afastada? Ela tem uma doença que ninguém toca no assunto, principalmente numa sociedade conservadora e machista daqueles dias. Mas o bonito nesta mulher foi a coragem que ela teve de transformar um problema interno, secreto, numa ação externa e pública. Ela vai no meio da praça, ela vai tocar em Jesus. E quantas vezes nós estamos fazendo assim, varrendo o problema para debaixo do tapete?
empurrando para os porões escuros da nossa existência, pelos porões fétidos da nossa vida, porque está cheio, está alojado de muita coisa lá, que ficou sem ser resolvido, de pecados que ficaram encobertos e não foram confessados, mas está te corroendo por dentro. O 30 Semanas é um processo terapêutico que nós oferecemos aqui na igreja, que ensina que a gente tem que buscar até na nossa infância, de coisas que ficaram reprimidas, de fobias, de medos, de transtornos, de assombros que nos roubam a capacidade de viver feliz, que nos roubam a capacidade de ter um casamento feliz, de pais que maltratam os filhos e não sabem porquê, mas foi um problema mal resolvido com o pai e com a mãe lá na infância, e agora ele está cometendo os mesmos erros que ele prometeu que jamais cometeria com o filho e está cometendo, ou com a esposa está cometendo, está imitando a conduta do pai ou da mãe. As nossas doenças da alma que são escondidas e ninguém vê, precisam ser trazidas. E esta mulher vai para a praça, e é muito interessante que Jesus ressuscitou a filha de Jairo escondido. Mas essa mulher, ela é tratada em praça pública. Por que ela é exposta publicamente? Porque tudo nesta mulher podia ficar escondido. A doença e a cura. Se ela toca e diz que ela sentiu estar curada do seu mal, ela podia ir embora. Por isso Jesus para tudo e diz: se alguém me tocou, pera, tem alguém aí, não pode escapar. Os discípulos, a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou. Não, alguém me tocou diferente. Alguém foi curado pela influência do poder que está em mim, emanou vida de mim, entrou em alguém, eu preciso saber quem é. Essa pessoa não vai poder sair quietinho, não. Tem que tratar esse negócio aqui. Ela tem que ser exposta. Porque a doença que ela sofria não era apenas uma doença física, era uma doença que trazia um estigma social, era uma vergonha ter uma doença naquela época que trazia esta carga de preconceito. Por isso ela vivia camuflada dentro de si mesmo. E eu conheço muita gente assim. Muita gente que tem muitas coisas embutidas dentro delas e que precisam ser tratadas. Sabe aquelas pessoas raivosas, aquelas pessoas que explodem com raiva, pessoas que são homofóbicas, pessoas que não podem ver uma pessoa que tem uma maneira diferente de ser da dela e já quer logo apedrejar. É sinal que você tem algum problema interior mal resolvido com a sua sexualidade, por isso você tem esse ódio mortal por uma pessoa que não é aquilo que você gostaria que fosse, que nem você é. Você não trata com amor. É com pedras na mão para apedrejar. O que é que tem aí dentro? Pessoas que vivem, sabe, que as pessoas dizem assim, a pessoa vive com o nariz empinado, arrogante, orgulhosa, entra, não fala com ninguém e sai. Às vezes não é arrogante, orgulhosa, coisa nenhuma. Essa pessoa, ela não sabe se expressar, traz dentro de si vergonhas e temores. Então, para não se expor, fica na posição aqui, ó. Na verdade, essa pessoa é insegura, está com problemas interiores. Gente que tem medo, tem pânico. E esse pânico e esse medo têm raízes internas. Pessoas que são adultas, mas são infantis. As reações são questões mal resolvidas. E eu quero dizer que a graça de Deus pode ir alcançar as suas doenças secretas, as doenças da alma, e pode libertar você de todas estas coisas, e você vai precisar pôr isso para fora, de pedir perdão, de dizer: aconteceu isso comigo. E nós temos no 30 Semanas um momento das memórias serem escritas, e vocês não têm ideia das memórias que as pessoas trazem dentro de si, que foram machucadas quando eram crianças, que a mãe deixou em casa sozinho, e houve abuso do primo, do vizinho, do padrasto, do enteado, de todo mundo, e esses meninos se trancou para a vida, e hoje não consegue se relacionar com ninguém. Meninas que foram abusadas dentro do seu próprio lar, por parentes, por pessoas próximas. Você não tem ideia de quanta coisa está acumulado. E o que eu disse agora há pouco, aquele pecado cruel e maldoso vai alcançando as criancinhas que começam puras, daqui a pouco elas vão se fechando para a vida, e vivem o resto da vida, não conseguem mais viver feliz. Mas hoje à noite, hoje Jesus marcou um encontro com você neste lugar, para que você toque nele e diga: hoje eu estou livre deste mal, eu
eu não vou mais deixar você roubar os meus anos de vida. Diabo, pecado, hoje eu confesso diante de Deus, eu quero libertação. E a Bíblia diz que imediatamente a sua hemorragia cessou e ela sentiu estar curada. Que a hemorragia da sua vida, que rouba a sua vida, seja estancada hoje por Jesus. Que essa hemorragia que rouba os seus melhores anos, que rouba a sua felicidade, que rouba o seu casamento, que rouba as suas finanças, que rouba os seus relacionamentos, que rouba a sua comunhão com a igreja, que você diz, eu não quero mais ter relacionamento. Pastor, deixa eu sentado assistindo o culto. Não vou deixar você sentado assistindo o culto. Você veio aqui para pertencer a uma família. E uma família, todos sentam à mesa, comem, riem, conversam, falam, tem briguinha de irmão, tem uma confusãozinha de vez em quando, isso tem, aleluia, glória a Deus por isso. De vez em quando a gente tem uns pega aqui, mas quando tem o pega, a gente se abraça e ora, e eu digo assim, todos que eu já tive uns pega aqui na igreja, ficaram mais meus irmãos ainda, porque viram, pastor, eu vi que o senhor me ama mesmo, eu amo, eu estou preocupado com a tua alma, eu estou preocupado, eu não abro mão de você, eu não vou abrir mão, nós vamos continuar juntos, você não me entendeu bem, eu também não te entendi bem, mas agora em nome de Jesus, nós vamos tratar disso aqui, senta aqui, vamos conversar, aí conversa, depois termina todo mundo se abraçando. Não é assim, família? Não é assim, família? Família briga, mas está junto. Porque nós somos do mesmo sangue. E o mesmo sangue que corre aí nas suas veias é o sangue do Senhor Jesus. Porque Deus quer que o benefício da graça dele para a sua vida não seja apenas algo pacífico, mas seja algo em que você possa tornar isso em algo que ajude os outros. A fé que você tem não pode ser apenas um fato, mas a fé tem que se tornar um ato. Pastor, não entendi, o que o senhor quer dizer? Ela creu em casa, sim ou não? Foi em casa que ela creu. Alguém falou de Jesus para ela, e ela creu. E ela foi no caminho, se eu tocar nas vestes deles eu serei curado. Irmão, isso é uma baita de uma crendice. Sim ou não? Negócio de tocar, já pensou chegar aqui, os irmãos dizem, deixa eu tocar no seu paletó, pastor. Deixa eu tocar, porque se eu tocar, pastor, daqui para botar o suor do Senhor, tá? As toalhinhas, pastor, botar. Isso é uma baita de uma crendice. Mas sabe o que a gente vê? Que até nas crendices, se a gente exercitar fé, o milagre acontece. Por favor, não fique esperando pegar no meu paletó, nem no meu pé. Isso nos ensina que a fé, quando não é apenas uma recepção passiva de verdades e de afirmações, quando a nossa fé se transforma em ação, a cura, o milagre acontece. Fé não é apenas uma afirmação religiosa, é algo que eu tenho que dizer, eu quero uma mudança na minha vida. Quer ver outro exemplo na Bíblia? E a gente nem sabe o que tem isso na Bíblia, mas Jesus, o cego está ali, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa o lodo no olho do cego, mas ele continua cego. Aí Jesus diz assim, vai lavar o seu rosto no tanque de Siloé. Quando ele foi e lavou, o milagre aconteceu em 2 etapas. Lavou, voltou vendo. Jesus não podia já abrir o olho dele, como fez com outro cego. Quero, veja, pronto. Mas essa Jesus fez em 2 etapas. Vocês lembram de Naamã, rei da Síria? Ele foi ter com o profeta de Deus, e o profeta diz, mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 1, mergulhou 2, mergulhou... Por que 7? Podia ser 5, 10. Quantos leprosos foram curados sem necessário de... Mas é ação. Quando a gente diz aqui na igreja, nós não queremos que você seja um frequentador, mas que você seja da família renovada, é um lugar para ser e pertencer, porque tem que ter ação. Senão vocês vão vir aqui e vão começar a dizer assim, a mensagem de hoje não foi boa. Não, a de hoje foi boa. Não, essa eu já ouvi. Não, essa aqui eu também já ouvi. Não, fulano prega melhor do que o outro. Ah, eu gosto quando o outro prega. Aí a gente dá risada.
Aí é legal. Não, eu gosto quando o outro prega, é mais leve. Não, o pastor grita demais, espuma pelo canto da boca, e fica gritando, e quase estoura os microfones da igreja, pensa que a gente é surdo. E você vai ficar aqui assim, nós vamos viver aqui tentando agradar você. Agora, quando a palavra é ministrada e você diz assim, virou a chave, acendeu uma luz. Quando você acende o interruptor da luz no quarto escuro, as trevas ficam lá? Elas fogem. A mensagem tem que virar uma chave na sua vida. Tem que acender uma luz na sua vida. Tem que fazer essas trevas fugirem. Quando a fé não transforma a nossa doença interna em ação externa, ela é inútil. Não vale nada. Ela não serve para nada. Esta fé é apenas uma afirmação religiosa. A mulher creu em casa, mas só recebeu a cura quando tocou. O cego, Jesus disse que ele ia enxergar, mas ele só enxergou quando foi fazer a parte dele. O Naamã só ficou limpo quando deu o 7º mergulho, diz que ele levantou e o corpo estava completamente restaurado. Isso nos diz que a nossa fé tem que ser transformada em ação. Porque Deus não quer que você seja apenas um receptor de milagres. Deus quer que você seja um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para viver o milagre que é a minha vida em Cristo Jesus, na família de Deus. Então, é preciso transformar as dores internas em ações externas. Repita comigo. Transformar as dores internas em ações externas. Esse é o caminho do milagre. Porque a maior parte das nossas dores, nós estamos esperando que venha uma força de fora para resolver os nossos problemas internos. Como eu preguei na semana passada, e eu disse pela manhã, se você não ouviu a mensagem, domingo pela manhã eu falei assim, sobre, no Evangelho de Marcos, que a pessoa precisa fazer o certo. E aí quando a pessoa vem para orar, eu até usei a expressão, fiz assim, é melzinho na chupeta. Já ouviu essa expressão? A pessoa chega para mim e diz assim, pastor, tomei uma decisão. Qual? Fidelidade nas minhas finanças de hoje em diante. Amém. Quero tratar minha esposa bem. Entre ganhar o argumento e ganhar o amor da minha esposa, eu fico com amor, eu perco o argumento. Melhor obedecer do que sacrificar. Quem veio na quarta sabe do que eu estou falando. Se não veio, problema, você está perdendo muito na quarta-feira à noite, os encontros com Jesus. Homens, é melhor obedecer que sacrificar. Pastor, eu estou pedindo perdão para todas as pessoas que eu ofendi e magoei na vida. E outra coisa, eu não quero mais me indispor com ninguém. E eu quero que o Senhor faça uma oração por mim para que haja vitória na minha vida. Eu digo, é para agora, ó Senhor, olha, essa oração vai ter um poder. O camarada vem aqui, ouve a mensagem, vem aqui. Pastor, estou aqui para orar, aquela mulher não vale nada, minha vida financeira é assim, e o senhor faz oração para mudar. Eu digo, meu irmão, não garanto nada essa oração. Nem se você deu oferta de R$100, eu vou garantir essa oração. Não vou nem passar recibo para você. Não tem jeito, irmão. Não adianta nada. Sabe, você ficar viciado em óleo, unção com óleo, mas não faz uma caminhada, não dorme mais cedo e levanta mais cedo, não muda seu hábito alimentar, não toma os remédios que o médico, não faz exame, não faz nada. Pode receber óleo aqui, irmão, óleo para fazer acarajé, o óleo que você quiser. Uma bacia de óleo derramado sobre você, não vai resolver. Pode ser dendê, azeite de Israel, óleo de não sei o quê, óleo de mirra, óleo de... Porque eles vão inventando tudo quanto é coisa. Isso tudo, isso é nada. Nada. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus atenta para o teu coração, para a tua mudança de vida, a tua posição. Então, nós precisamos transformar essas dores internas em ações externas. Mudar de vida, mudar o curso. Essa mulher, ela botou a fé dela em exercício, diga, exercitar a fé. Ela podia ficar em casa de braços cruzados. Aí se Jesus cura, então, se Ele cura, vai me curar aqui em casa mesmo. Vou ficar ouvindo pelo YouTube.
o YouTube não vai dar certo. Vou pedir para Jesus mandar você para o hospital e você assiste do hospital então. Aproveitando para falar que semana que vem já vai estar ao vivo, né? Aí a gente já... Mas aí para os crentes é bom mesmo. Ela exercitou fé. E ela disse, se eu tocar eu vou ser curada. Fé não é apenas uma convicção. Fé é uma ação. Eu creio, logo eu ajo. Essa mulher teve que vencer 3 coisas. Ela teve que vencer o arrazoamento mental. O que é arrazoamento mental? Deixa de besteira esse negócio de tocar em Jesus. Sabe aquela coisa que como você está tendo arrazoamento mental enquanto eu prego. Uma parte de você está dizendo assim, é isso mesmo. A outra parte dizendo, não, isso é besteira, né? Esquece. Daqui a pouco você vai terminar o culto, vai comer pipoca, vai comer pizza. Amanhã você não lembra, mas não toma decisão nenhuma não, deixa quieto. Arrazoamento mental. É mais uma mensagem só. O pastor já tem 2.580 mensagens gravadas. Então, isso é só mais uma. Só mais um domingo. Vai ter tanto domingo pela frente, não toma decisão nenhuma hoje não. Fica aí de bracinho cruzado na cadeira. Na hora do louvor você só levanta, obrigado que terminou o culto, graças a Deus. A pizza hoje é onde? Vamos lá. E amanhã continua do mesmo jeito. É arrazoamento mental. A mulher ela podia pensar assim, como é que está o sol? E imagine... Uma mulher com fluxo menstrual, que vem se arrastando há 12 anos, que não tinha os aparatos de higiene que tem hoje. Ela não está na casa dela com uma duchinha no banheiro, não. Ela está lá no sol quente, com panos amarrados no meio das pernas. Ela tá suando, ela está suja, ela está convivendo com os leprosos. E ela diz, eu vou para a cidade. Para onde? Para a cidade? Eu vou para a praça. Você não pode, imagina as pessoas sentindo o cheiro desta mulher. E alguém dizendo, ela tem fluxo de sangue, vamos apedrejá-la. Ela teve que vencer esta multidão. A gente pensa que o milagre dela foi simples, tocou, foi curada. Não. Ela exercitou fé, ela venceu o arrazoamento mental, ela venceu a multidão, ela teve que sair do anonimato, ela teve que se expor. Não vai acontecer cura se você não se expor. Confessei-te o meu pecado, disse Davi, e a minha maldade não encobri. Não pode, ninguém consegue cura se não vencer este arrazoamento mental, vencer a multidão que te impede e vencer o anonimato. Ela tocou e na hora que ela tocou, o milagre aconteceu. Eu quero dizer para você hoje, vença todos estes pensamentos negativos que estão aí sobre a sua cabeça. Hoje você está ouvindo esta mensagem porque você precisa ouvir e chegou a hora de mudar. Quando chega a hora de mudar de vida e hoje Jesus está dizendo, eu vou mudar a sua vida. E eu quero encerrar a mensagem falando por último, quando é que chega a hora de mudar de vida? Quando a gente descobre que existe um Deus infinitamente maior do que os nossos problemas. Aleluia! Ouviu falar de Jesus, o Jesus que apresentaram para ela era poderoso. O Jesus que apresentaram para ela não era o do crucifixo, não era o da catedral, não era o de vidro, não era o de gesso, não era o de barro, não era o de ouro, não era o de prata. O Jesus que apresentaram a ela era o todo-poderoso Criador do universo e disseram, Ele está aqui e Ele pode te curar, aleluia. Talvez foi uma amiga, um filho, alguém falou de Jesus para aquela mulher e não falou dizendo assim, pode ser que Ele faça, não, alguém disse assim, Ele vai mudar a tua história. E é esse Jesus que eu quero apresentar aqui na igreja. Esse Jesus que eu quero que você leve essa semana para as pessoas. Por isso nós estamos investindo em equipamentos. Sabe por quê? Eu quero que essa mensagem seja levada para Aracaju, Sergipe, Nordeste, o Brasil e o mundo. E hoje de manhã eu desafiei a igreja, falei, vamos investir, irmãos. Porque já pensou um dia nós termos ali em cima, ali ó, 1 cabine, 2 cabines, 3 cabines, 4 cabines, irmãos assim com fone de ouvido, ouvindo eu pregar em português. E irmãos traduzindo a mensagem em inglês. Uau! Um alemão, a outra cabine ali do alemão. E o tradutor a gente vai dizer só, você tem que ir na pegada do pastor, hein? Você tem que ir, quando ele, você vai no alemão. Aí eu disse assim, já pensou o irmão Juan, argentino, na outra cabine com o fonezinho de ouvindo, le digo, Jesus, la mulher tocou, Jesus. Até os argentinos vão converter, gente. Os argentinos entregando a vida para Jesus, vai ser uma maravilha. E o Jesus que vai ser apresentado em inglês, alemão, francês, vai ser tremendo. Eu creio assim, irmãos, eu sonho assim.
E aí vai ter o culto das 8, o culto das 10, o culto das 13 horas, o das 16 e das 19 horas. Por isso que eu tô malhando para ficar bem, para aguentar, sabe? Ficar magrinho aqui, eu com 70 anos pregando aqui, assim na pontinha do pé. E o tradutor lá dizendo, perdona irmão, nós não conseguimos traduzir agora, mas daqui a pouco eu traduzo, que o pastor está indo muito rápido. Ou então, sabe, a mensagem pega depois e alguém vai lá com legenda. Legenda. Lá no YouTube com legenda. E a pessoa vai estar ouvindo essa mensagem e vai dizer, ouvindo falar de Jesus, entregou a vida para Jesus. E o traficante se converteu agora. Ele não é mais o rei do tráfico no morro. Ele é o pastor que abençoa o morro agora. Porque ele ouviu a mensagem, ouviu falar de Jesus. O doente lá no manicômio ouviu a palavra e disse, eu posso mudar de vida. E mudou de vida. O empresário rico, cheio de complexos e de dificuldades na vida dele, ouve a mensagem e diz assim, eu quero transformar tudo que tenho agora para a glória de Deus. Aleluia. Vamos crer no Jesus poderoso, gente. Quando a gente descobre que existe um Deus que é infinitamente maior do que os nossos problemas, a gente fica aqui preocupado com a prestação mensal. A gente está aqui preocupado com 1,5 milhão. O que é 1,5 milhão para o Senhor em dezembro de 2000? Nós temos que avançar. De vez em quando eu falo, vamos parar, para tudo, vamos guardar. Deus fala assim, não, vai. Eu falei, Senhor, para. O Senhor disse, vai. Então somente se eu tocar, eu vou ver o milagre acontecendo. Eu quero tocar pela fé, porque eu não estou pregando o que eu não vivo, eu prego um Jesus que eu vivo. Essa mensagem eu já preguei há 25 anos atrás, eu continuo crendo nesse Jesus, da mesma forma. E eu estou vendo as coisas acontecerem ao meu redor. Por isso que nós vamos invadir o rádio e a televisão, para falar de um Jesus poderoso. E eu preciso que você dê bom testemunho desse Jesus. Quando alguém olhar para você e dizer, da família renovada, aí crê num Jesus poderoso. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero abençoar a sua vida. Creia na palavra como a mulher creu. Alguns dizem que essa mulher invocou a palavra do profeta Malaquias do capítulo 4, versículo 22. Para crer que o milagre dela aconteceria. Malaquias 4, 22. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ela tocou no manto de Jesus, debaixo das asas dele, do braço dele, que é chamado pelos judeus de Tzitzit, onde estão as orações. Os judeus creem que aquele lugar é um lugar santo. Ela foi e tocou ali, e Jesus disse, saiu virtude. Eu quero dizer que eu estou pregando hoje em nome daquele que Isaías profetizou, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Sobre ele repousará o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. É este Jesus que nós adoramos na família renovada, vivo, ressurreto, poderoso, que está sentado à direita de Deus e intercede por nós, e um dia virá buscar os seus filhos para estarem com Ele. Aleluia! A Ele glória, honra, louvor para todos sempre. É Ele que é digno de receber honra e glória e louvor.